Bom, é legal. Ó, a gente tem um negócio aqui com uma discussão interessante, que o Sean Layden, que foi CEO do PlayStation e tal, na fase do PlayStation 4, né, que foi um grande sucesso e tal, ele falou algumas coisas, né, ele tava na Sony por muito tempo, né, então ele teve nas outras gerações também, e eles comentaram coisas interessantes, como a questão de que eles falaram que deram sorte que não acabou o PlayStation do PlayStation 3, né, depois de todos os problemas que o PlayStation 3 teve. Eles não imaginavam que eu conseguir dar a volta por cima do jeito que foi, porque foi muito problemático realmente o início do PlayStation 3 e tal. E acabou que no final deu tudo certo. E por que deu certo, Sony? Porque você lançou um bom jogo bom pra cacete aí. Como The Last of Us. The Last of que Us. É um clássico de o God of War 3, teve final, do God of War. Verdade, God of War. Então assim, tem muita coisa forte. Uncharted, da franquia Uncharted, né? E tal. A franquia Uncharted, muito forte. Que o Zone também. O que o Zone é ruim. No Play 3 foi bom, pô. Cara, o Zone 2 eu joguei que nem maníaco, pô. O Zone 2 eu engoli esse jogo na época lá. E aí ele fala também uma coisa interessante aqui, porque a gente sabe, a gente fala isso, né, da crise da indústria ocidental, que tá vendo né, a gente tá vendo a Ubisoft é só mais um sintoma dela, e que tá tudo muito caro pra fazer jogo e não sei o que e tal. E ele comenta algumas coisas interessantes. Ele fala o seguinte, ó, a cada geração, o custo duplica pra fazer um jogo. Que custava 1 milhão no Play 1, passou a custar 2 milhões no Play 2, depois 4, depois 16 e vai indo exponencialmente. Na geração do Play 4, a última que eu estive associado, o desenvolvimento era de 150 milhões se quisesse fazer algo e depois veio o marketing. Segundo essas contas, o jogo do Play 5 deve chegar eventualmente a 300, 400 milhões e isso não é sustentável. Parece que estamos no final do século XVIII, estamos percebendo que construir catedrais é muito caro. Podemos continuar construindo esses enormes edifícios, adeus, por essa incrível quantidade de trabalho e tempo? Ou devemos construir 4 paredes e um telhado que é uma igreja, certo? Leiden diz que o desenvolvimento AAA se tornou um negócio de catedrais, não dá pra fazer crescer mais, já cresceu demais. Uma das soluções é reduzir o tempo do jogo, especialmente porque a idade média dos jogadores cresceu, passa muito tempo no mesmo jogo e não tá tão atrativo para alguns. Durante muito tempo investimos em 100 horas de jogabilidade, isso é espetacular, tem 100 horas de jogabilidade, como se fosse mais importante para você saber. Essa métrica dos primeiros anos, quando o jogador tinha em média de 18 e 23, e quando tem 18 e 23 você tem tempo e não tem muito dinheiro, e depois quando você passa dos 30 é o contrário, né? E aí é interessante... Ele criou, né, vários parâmetros assim, ele criou os parâmetros e assim, cara, eu acho que... E aí falando de Sony, né, uma coisa é, por exemplo, a From Software, não tem joguinho pra From Software, é só jogo gigantesco, né? Eles são uma desenvolvedora e funciona assim. Então o que ele está falando já é meio que quebrado, você pegando o exemplo da From Software, que eles conseguem. Então se uma empresa desse também consegue, dá pra fazer. Mas assim, lembrando que não é a toque de caixa. Não é, exato. Mas o que acontece? Mesmo não sendo a toque de caixa, a From Software consegue se manter financeiramente. Essa que é a questão. Porque o que ele tá dizendo é que não é sustentável financeiramente fazer isso. E a From Software, não só a From Software, a Atlus, a From Software, a própria Capcom, que não é do tamanho do PlayStation, consegue fazer. Mas não é toque de caixa, mas a From tem lançado um jogo por ano, não é? Elden Ring, Armored Core... Não, calma aí. O 2020 foi o Sekiro, né? Sekiro. 2019. Aí 2022 foi 19? 19, Então eu sei 19. que é. Aí o Dark Souls 3 saiu em Dark Souls 3 ele é 16. mais então antigo. tem uns Mas espaços. eu digo assim, Tem um espaço. teve o Mas tem Armored frequência, Core e teve a expansão Agora agora. ela lança com bastante consistência. Tem consistência, A sim. cada 2 anos Sim. tem coisa nova ali, pelo menos. Mas é só jogo gigante. É. Como uma empresa como a Sony, ela tem que vender console, tem que vender jogo dentro do console e tal, eu acho que faz mais sentido ainda fazer esses jogos grandes, pô. Porque eles ganham muito mais dinheiro fora a venda do jogo dele. Não, e é a força da Sony, é a fortaleza da Sony. Mas a questão de ter jogos no meio do caminho, eu acho que é boa também. Eu acho que é interessante ter um portfólio com um monte de coisa, justamente por isso, pra você, sei lá, um lançamento gigante por ano, eu acho que Sony, Microsoft e Nintendo tem que fazer, pô. Sim. Pelo menos um. Pelo menos. Você tem um jogo bem gigante. grande. Por exemplo, esse ano que foi meia bomba pra Sony. É. Esquece o Concorde. Se tivesse um jogo grande e o Astrobot e o Lego Rise, ok, beleza, mas você teve um jogo grande. E aí jogos como o Astrobot, que certamente foram mais baratos e tal, vão bem também, Claro. sabe? Então eu acho que tem que ter uma mescla ali do que você tá fazendo. Mas é engraçado né? que a Nintendo, eles não lançaram nenhum jogo grande esse Não. ano, né? Mas vendeu todos os joguinhos que eles lançaram que nem água. Sim. Teve o Zelda, né? Echoes of Wisdom. O Zelda talvez seja visto como não tão grande, né? Não é, mas aí acontece. O nome Zelda é grande. O nome entendeu? Zelda é gigante. Então deve ter vendido horrores. Mario Party também é grande. Mario É, Party mas também, né? Então, assim, mas é que tá. Mesmo não lançando um dos gigantes dela, Tipo um lançou Zelda um monte. 3D, Lançou Mario 3D, Party, lançou o Mario Papel, Luigi's Mansion, Mario Papel. o Donkey Kong, Donkey Kong contra Mario contra Luigi. Princess Peach. Show tá. Boa. O quê? Foram 7 jogos que a gente viu aqui? Um monte de jogo. Então, ela tem assim, uma janela muito inteligente de lançamentos, a Nintendo.
ela mantém o consumidor do Switch, da Nintendo, do sistema dela, alimentado. Sim. Com conteúdo. Exatamente. É isso que ela Exatamente. faz. Ela consegue manter, mesmo que sejam jogos menores, beleza, mas você tem 6, 7. Aham. Então o cara sabe que, sei lá, em 2025 vai ter pelo menos um jogo gigante. E já temos um confirmado no mínimo, 2, o Pokémon ZA. Tem o Pokémon e o Metroid. E o Metroid Prime 4. Sim. A gente sabe que vai ter mais com a Legal. chegada do próximo Switch, o Mario 3D, possivelmente. Mario Novo, 3D. Né? Então a Nintendo, assim, se ela passa um ano sem lançar 2, 3 jogos gigantes, ela lança 6, 7 menores, mas mantém a base alimentada. Eu acho realmente que o que ele falou desse valor exponencial que os jogos estão ficando mais caros é que assim, a gente não trabalha nessa empresa. Então assim, eu realmente gostaria de saber por que é tão caro, sabe? Eu também não sei. Porque o que fala exatamente. realmente que o custo de desenvolvimento, a maior parte dele, é o salário das pessoas. Das que vai- pessoas. E talvez não seja que o jogo ficou tão caro. Talvez ficou... Pra você fazer um jogo gigante, demora muito mais do que demorava antigamente. Eu acho Sim. que esse é um ponto. Bom, É, essa né? é uma pergunta boa pra gente fazer. Próxima entrevista que a gente tiver com esses caras gigantes. Perguntar por que é tão caro, cara? Sim. Tipo, um diretor de jogo, ele vai saber responder. Vai. O Rafa Grassetti Talvez deve saber. saber. Ele é o diretor E por criativo. que é tão caro e por que tá demorando tanto? Aham. Porque eu sei que aí existem algumas questões, mas em teoria, ferramentas como Unreal Engine 5, outras... Eu ia chutar né, que é por tá. conta dessas ferramentas novas, porque assim, a todo momento estão saindo atualizações de hardware. E aí é um Sim. novo sistema que você tem que se adaptar, e aí é uma nova engine, Aham. sem contar as engines próprias de cada empresa, Sim. que às vezes o cara, sei lá, foi regrado aí na Unreal, e aí chega num outro e tá com uma engine própria. Então eu acho que esse tipo de coisa demanda tempo pra você educar quem tá trabalhando ali dentro daquele ambiente com novo. certeza. Eu acho que assim, os Boa. jogos ficaram tecnicamente muito mais complexos. Sim. Então, acredito que você fazer um jogo grande com o nível de gráfico que se espera desses jogos grandes hoje em dia, Sim. vai demorar pra você fazer. E também, não só isso, né? Antigamente, por exemplo, teve 3 GTAs no espaço de 4 Nossa. anos, 5 anos, lá na era Claro do Play que era 2. outra tecnologia, Só outro que escopo. olha o tamanho né? dos mundos que se faz hoje em dia, o nível de detalhe. Então, óbvio que isso aumenta o tempo. Né? Mas assim, E por sabe exemplo, quem o vai próprio- fazer muita falta, Dava, nisso aí? O quê? Quem? O Shuhei Yoshida. Claro, com certeza. Vai. Nesse Faz muita plano falta, de sim. espaçar os AAA da Sony com projetos menores ou médios que sejam bons criativamente Isso, falando e tenham essa curadoria. Que isso é o que é a maior reclamação que a gente faz hoje do PlayStation, né? Essa consistência que o PlayStation tinha, esses mundos gigantes. Nos últimos 2 anos nós não tivemos como tínhamos antigamente. Sim. É o que o fã do PlayStation mais reclama. E o Shuhei Yoshida, ele era genial. É ainda no presente, mas era porque não está mais na Sony, infelizmente, em fazer essa curadoria do que trazer pra suprir esses gaps, Yes. entendeu? Entre os AAA. E esse cara, infelizmente, saiu da Sony hoje, por isso que a gente fica bastante preocupado, até olhando o último ano, em como foi a Sony e em como será. Né? Claro que temos grandes coisas chegando, temos o Wolverine, temos Ghost of Yotei, sabemos que a Santa Mônica tá fazendo alguma coisa, que a Naughty Dog tá fazendo The Last of Us 3, mas essa consistência de suprir os espaços, a Sony precisa acertar um pouco mais isso aí, né, Dava? E assim, essa, por exemplo, o Silent Hill 2 Remake, né? E essa que é a questão. Pra mim, a grande dificuldade tá nos talentos, entende? Se você for ver, os grandes jogos que a gente tem hoje, esses jogos massivos aí, Tá, que durou muito. inclusive todos os que lançaram esse ano, são da mente criativa dos mesmos velhos, gente. Sabe? É o Miyamoto, é o Sakurai, é o Ou seja, Miyazaki. esses caras estão carregando, né? Esses Ainda. caras estão carregando até hoje. Tá tendo uma dificuldade de Então, renovação, né? Eu não acho que a gente teve uma grande renovação nos nossos poderes criativos da indústria dos videogames. Não teve, cara. Tá lá o Todd Howard até hoje. O Randy Pitchford, muito criticado, tá na frente do próprio Sam Borderlands Lake, até hoje. ele O agora- Sam verdade, Lake também. verdade. Entendeu? São, cara, as cabeças pensantes, criativas, que criaram tudo isso. Kojima. Kojima. São os mesmos caras há 30 anos, Ken pô. Levine. Faz São um os tempo mesmos também. caras há 30 anos. E é assim, E eles que ainda sustentam, Não né? Os surge melhores. um grande diretor novo, né? Novo. Que nem a Não, gente tá vê em tendo Hollywood. dificuldade. exatamente. Vira e mexe, aquele Isso, cara que pois fez então- Whiplash, é um cara super Sim. jovem, então ele surgiu recentemente. Pois é. Um Muito grande Então, bom assim, esse é nome, essa força criativa que é a grande cinema. dificuldade. Você não vai conseguir fazer esses jogos que a gente tá falando ser esses caras. A Nintendo tem uma legião desses caras lá, por isso que ela consegue todo ano fazer. Neil né? Druckmann também é um que E o tá Druckmann muito já tá há muito tempo. Cory Barlog tá há muito Cory tempo. Barlog, né? Então essa galera veio, sei lá, há 20 anos atrás. É porque tem uma galera da onda de 30 anos atrás e tem a galera de 20 anos atrás. Sim. Então assim, há 20 anos atrás ainda surgiu uma galera. E parece que parou. Parece que essa galera parou. Quem que é a grande força pensante criativa da Ubisoft? A gente nem sabe quem é, pô, porque não tem.
Porque se tivesse, os jogos não estavam saindo desse jeito. O cara comentou aqui, eu achei interessante, que ele falou que não teve renovação porque tá num nível de investimento muito alto para arriscar em inovação. Eu ia concordar, mas eu pensei bem, e aí como que você explica isso com o Concorde, por exemplo? Exatamente. Que é um jogo super caro, e aí eles Cara, eu arriscaram acho- muito. Eu acho que a gente, pra tem que sair, a gente tem que chegar num momento, isso, galera, informação, tá, pra vocês. A gente conversa com muito desenvolvedor, com a galera de empresa e tal, e a gente sabe, tá, pelo menos nos Estados Unidos, que é o maior de todos, assim, que é o próximo, esse mercado de desenvolvimento de jogos não tem muito profissional. Essa que é a verdade. Profissionais capacitados, bom pra caramba, é muito pequeno. É pequeno. Não tem tanta gente assim. É o que a gente tá falando aqui, As mas isso é mentes uma realidade. verdadeiramente Pois criativas. é, por isso que a gente fala com a galera, fala que a galera fica pulando de uma empresa para outra. Sim. Porque se o cara tá trabalhando numa empresa grande, ele sabe qualquer motivo, porra, as outras vêm, babam, pelo amor de Deus, vem pra cá. Porque eles precisam desses profissionais. Então o jeito é investir em categoria de base, pô. É que nem os times de futebol faz. Essas empresas, sem sacanagem. Tipo, não é a General Electric, que tem uma faculdade GE. própria lá nos Estados Unidos, que é pra desenvolver profissionais em gestão pra trabalhar pra ele. Tem que começar a fazer isso, pô. Sabe por que senão, e é o que tá acontecendo, o Japão vai continuar quebrando todo mundo aí todo ano, porque eles têm os caras lá. E com certeza... E parece que faz isso sem fazer Não, esforço, e né? com certeza o Japão está preparando a próxima geração. Porque, por exemplo, o filho lá a galera lá do Miyazaki e tal, tá fazendo gente nova. O Japão produz, né? Então, assim, é uma questão. Se você não tiver esses caras, não adianta botar dinheiro. Não tem como. Se você não tiver as mentes criativas pra fazer, não vai botar o dinheiro que você quiser, vai sair Concorde, vai sair Skull and Bones, vai sair E essas mercado porcarias. asiático, de modo geral, né? Mas a própria Nintendo, desculpa Sim. cortar a Mika, mas tem o período de quando o Miyamoto morrer, quando o Vai ser bem Aonuma complicado, morrer, né? porque eles são velhos, cara. Sim. E eu Não, ou parar, não vejo- precisa morrer, calma, né? É Pode verdade, parar. verdade. Então, o que se... Esses japoneses não param, não. É aí que tá. O que se diz é que nesse cargo exclusivo e único do Miyamoto, por exemplo, o que se diz é que a gente não tem muita informação, que a gente não eu queria ser uma mosquinha que ficasse ali nos estúdios. Mas o que se diz é que o Miyamoto, nesse cargo dele, grande parte da função dele é passar o bastão para as próximas gerações. Eu digo, Mario, Donkey Kong, Metroid, Zelda são franquias lendárias. Sim. E precisa ter pessoas lendárias cuidando dessas franquias. A lenda principal, que é o Miyamoto, infelizmente não vai viver para sempre. Sim. E ele já está numa certa Mas, por idade exemplo, avançada. o Zelda tá na mão do Aonuma. É o Anuma, Que também sim. é um cara que outro já tá cara. velho. Não, mas você não tem a dúvida que tem um pitaquinho ali do Miyamoto. Claro, Ah, sempre sim. tá. Aquele com certeza. pitaquinho que assim, ó, muda toda a receita. Com certeza, com certeza. Aquele bolo que tava perfeitinho, mas o Miyamoto vai lá e bota um negocinho que... Nossa, esse bolo ficou o melhor de todos. É que você me deu uma Foi porrada você na que fez mesa. aí, foi mal. balançou tudo. Mas eu acho que assim, então parte da função do Miyamoto, ou do Miyazaki, ou de outros produtores e criadores japoneses, ou ocidentais, é passar o bastão. E está existindo isso na Nintendo, tá? O Miyamoto, ele está treinando equipes, tá? São informações que vocês encontram até um limite publicamente disponíveis. Ele está treinando uma equipe até um ponto, do tipo, como que faz o novo Mario? Ó, você tem que seguir essa diretriz, Pois é. tem que ter esse comando, tem que ter esse carisma, tem que ter essa roupa, enfim. Mas é preocupante porque a gente não vê essa renovação, né, cara? É difícil mesmo. E assim, né, eu ia dar o exemplo do Silent Hill 2 Remake, né? Que pra mim é um dos melhores jogos desse ano, tranquilamente. Esse Boa. Silent Hill 2 Remake, eu acho que é nesse tipo de jogo que talvez a Sony tinha que dar uma mirada, entendeu? Porque o Silent Esse Hill escopo, 2 né? é um jogo do escopo bem menor, Sim. né? Tem lá suas 20 horas e são 20 horas maravilhosas que você perde nesse jogo. É sensacional. Que você perde, que você investe. Você Não, investe, né? pois é. Porque, assim, é um jogo de escopo muito menor. Sim. Inclusive foi dado pro estúdio Bloober Team, que é um estúdio menor. E fizeram um jogo sensacional. Então, assim, dá pra fazer. A questão é, o que Silent Hill 2 é? É uma expressão criativa de arte absurda, pô. Quem fez Silent Hill é gênio. E aí é fácil reproduzir isso? Não, é fácil. É essa a questão. Cadê esses caras? E eu acho que isso é uma coisa que fala-se pouco na indústria. A busca por esse tipo de talento, nem se fala. Isso todo mundo fala muito de código, de engine, de não sei Sim. o quê. E a arte, né, cara? Essa é a Sabe questão. um exemplo ótimo disso, Davi, que você tá falando, que dá pra entender bem a linha tênue do que você tá dizendo? Fumito Ueda. Aham. Fumito Ueda, o cara que fez Ico, Shadow of the Shadow, Colossus, aham. Ico, Ico, Last Last Guardian, Guardian. né? Esse é um tipo de jogo de escopo também um pouco menor, né? Que a Sony não tá mais fazendo hoje. Pois é. Então, mas sabe qual que eu acho que está sendo a principal diferença entre, principalmente esse ano que a gente viu, né, os estúdios, eu vou dizer orientais, né, não só japoneses, mas emergindo assim, né, se mantendo,
É que eu acho que os japoneses, ao contrário do Ocidente, eles conhecem bem o seu público e sabem o que tem que fazer para o seu público. E aí, se acabar furando a bolha... Beleza. Beleza, mas o seu público, quem tá jogando aquilo lá vai ficar... Que é questão de RPG de turno, por exemplo. Sim. Vai fazer o que sabe fazer da melhor maneira possível e se furar a bolha, é um ganho. Mas eles conhecem muito bem o público que eles estão fazendo. E se mantém fiéis a isso, Sim. né? Isso também vai, né, relativo às expectativas das empresas com seus estúdios, né? Essa é uma questão também, e eu acho que também é um posicionamento errado que muitas empresas de game fazem perante ao mercado. E mercado eu digo os seus investidores, a galera que vai botar dinheiro ali. A Ubisoft é outro exemplo da Ubisoft aqui, que vai pro mercado e inventa. Fala que o bagulho vai ser insano, que vai vender infinito, porque a gente tem Star Wars. Os caras, né, acreditam, investem dinheiro ali, aí flopa e tal. Então você tem que ter noção do tempo. Por exemplo, a Rockstar é outro exemplo. Cara, o GTA V lançou em 2013. Se lançar no que vem, vai ser 2025. São 12 anos pra fazer um jogo. E ainda é melhor do que... Não, melhor que tudo. Mas a Take-Two não chegou pra Rockstar e falou, irmão, 5 anos depois do GTA V tem que ter o GTA VI. Não, quer dizer, não, você pode ter rolado, tá? Em algum momento, mas não aconteceu. Eles deram a Rockstar o tempo, deram o dinheiro que a Rockstar queria pra fazer, porque eles sabem que o bagulho vai sair dali, é insano. O problema é que as empresas de videogame não têm confiança nos estúdios pra entregar uma coisa dessa. E de novo, que já foi falado, fazer uma IP nova é muito mais difícil. Claro. Muito mais difícil, porque ninguém conhece, não tem fãs previamente. Sim, você Então, tem que educar o público pra você tem que começar a cativar os acompanhar caras. aquilo. Mas, porra, a Sony fazia, né? O Infamous foi uma parada dessa, o próprio Killzone foi isso, o God of War na época, né? Sim, Aí o Uncharted veio depois, tudo foi criado por eles ali, né? E ninguém ainda chegou no patamar da Nintendo, né? Que começou tudo isso, que eles têm as franquias lá que eles podem ficar lançando pra sempre e valeu, né? Não, e o mesmo Shawn Layden ele também comentou da... Olha o Joel ali. Cadê Ó, o Joe. Eu tirei foto com o Joel ontem. Muito bom. O Joelzão aí tá... Olha, o ele veio com legal. o Flamethrower. Aí o Flamethrower. Não, Ele pediu pra você tomar cuidado com a câmera. por falar em Joel... The Last of Us é uma das franquias The Last of Us, recentes, né? Exatamente. Mais recente. Eu acho que assim, o Shawn Layden, ele também falou, que trabalhou na Sony, que, na opinião dele, os consoles estão com dias contados. E essa é uma outra discussão tal que a gente Também já falou acho. várias vezes. Eu, embora fique reticente e não queira acreditar muito nisso, que eu sou um consolista declarado, jogo um console largado no sofá, aperto um botão e tô jogando, é isso que eu quero. Depois de passar o dia trabalhando com Windows, com computador, eu não quero ver computador, eu quero ver uma televisão e um sofá. Porque PC é ferramenta de trabalho, é isso. Exatamente. Mas brincadeiras à parte... Não tá brincando, não. Não tá brincando, tá falando sério. Tem sempre um fundinho de verdade. Mas, queridíssimos amigos PCistas, eu sei que é mais poderoso no PC. Mas, assim, eu acho que ele falou isso, ele opinou, um cara da Sony, certo? Dizendo que ele acha que os dias de consoles estão contados. E eu acho que a marca que hoje mais acerta em estratégia de console é a Nintendo. Com certeza. Ela trabalha com console como nenhuma. Mas a doideira é que o Shawn Layden falou esse negócio de fim de console, mas num outro contexto. Não é que sim. não vai ter mais console. Ele falou, não faz sentido lançar mais console porque não vai evoluir mais. Então, exato. Tá ligado? Ele falou, exato. a gente chegou num ponto, porque ele comentou que a gente fala aqui que a geração evoluiu muito pouco do Play 4 pro Play 5. Ele fala isso também, realmente, visualmente falando, só melhorou a Porque assim, performance. a pessoa... A satisfação vai se manter. Sim, com aquilo, mas eu acho que a gente tá num momento tecnológico complicado, porque a gente tá num momento de transição muito grande, com o bagulho mais realista da história. Que não tem Mas muito o que, pra onde, né? o que ele quis dizer foi, o Play 5 pode ser o último console, fica pra sempre o Play 5, entendeu? Não entendi. É isso que ele quis dizer. O que eu fico pensando também que eu tô muito curioso pra ver o Switch 2, se ele vai ser muito parecido com o Switch Pois 1, porque, pô, pensar que a Nintendo vai ficar mais 8 anos com esse console, né, que nem o Switch, que ficou muito tempo. Pô, será que eles vão inovar de novo? Será que eles vão manter o mesmo console mesmo? Então, e é legal isso que você falou do Switch, porque o Switch tem pra onde evoluir em termos de gráfico, de tem tecnologias muito, atuais. muito. Tem. Mas se ele entrega ali um gráfico de Play 4, Xbox One, meu irmão, dá Os pra durar jogos, 10 os anos. jogos da Nintendo funcionam super. Exato. Com certeza. Dá pra durar 10 anos se ela quiser. Pois é. Com aquele gráfico, né? Gente, a CSP vai fechar, né? A gente tem que ir embora. Yes. Tá? Obrigado a todos chutando vocês que gente. ficaram aqui. Amanhã a gente vai jogar Mario Party, jogo da discórdia. Eu, o Fênix, o Igor e o Jean. Vai vamos ser jogar. muito bom. Vai ser legal. Vai ser bom, Vai ser muito vai bom. ser muito legal, muito divertido. Amanhã Eu vou jogaremos ganhar aqui, de novo, hein? Tá bom? Vamos Estarei ver. torcendo para Igor e Jean, só digo isso. E lá? É, de graça, assim, né?